Você já percebeu que quanto mais você tenta forçar algo, mais distante isso parece ficar? É como tentar segurar água nas mãos. Quanto mais você aperta, mais escapa pelos dedos. A vida às vezes parece brincar com a gente dessa forma. Você quer amor e só encontra rejeição. Quer dinheiro e enfrenta escassez. Quer paz, mas vive cercado de caos. E o mais curioso é que parece que o universo opera ao contrário. Essa é a essência da lei reversa do universo. Uma força invisível que trabalha em oposição à lógica da mente humana. Quando você persegue algo com ansiedade, você o repele. Quando solta, ele vem. É quase como se o universo esperasse que você desistisse da luta para finalmente abrir as portas. E essa lei está atuando agora mesmo, em cada área da sua vida. A mente humana foi condicionada a acreditar que fazer mais é o caminho. Trabalhar mais, tentar mais, insistir mais. Mas o universo não responde à quantidade de esforço. Ele responde à frequência. E o esforço excessivo, na maioria das vezes, vibra em escassez. Vibra em ainda não tenho, ainda não sou, ainda não consegui. E é exatamente essa vibração que cria resistência e bloqueia o fluxo natural da manifestação. É por isso que tantas pessoas sentem que estão empacadas, mesmo conhecendo técnicas, mantras e visualizações. Elas ainda estão tentando controlar a realidade, quando o verdadeiro segredo está em permitir. A lei reversa é o lembrete de que o universo é paradoxal e que o controle é a forma mais disfarçada de medo. Imagine o universo como um espelho quântico. Ele não entrega o que você pede com palavras, mas o que você vibra silenciosamente. Se você vibra carência, o espelho mostra a ausência. Se vibra paz, ele reflete a abundância. Por isso, quando você tenta fazer para conseguir, o espelho vê um ser que ainda não tem. E então, ele apenas confirma essa ausência. A verdadeira manifestação acontece quando você entra em coerência com aquilo que deseja. Quando o seu estado interno deixa de ser um pedido e se torna uma certeza. Quando você para de buscar e começa a ser. É nesse ponto que a lei reversa se revela. Tudo aquilo que você estava tentando alcançar começa a te procurar. Nikola Tesla dizia: se você quer entender o universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. A lei reversa é uma tradução espiritual dessa sabedoria. Ela mostra que a energia que você emite, consciente ou inconscientemente, define o tipo de resposta que o campo quântico te devolve. E o paradoxo é que quanto mais você solta, mais o universo se aproxima. Parece contraditório, mas é profundamente verdadeiro. Desapegar não é desistir, é permitir. Quando você solta, o campo se reorganiza. Quando você para de nadar contra a corrente, ela te leva exatamente onde você queria ir. Mas enquanto você insiste em controlar, continua preso à mesma frequência da luta. Hoje, neste vídeo, você vai descobrir o funcionamento oculto dessa lei reversa. Vai entender por que o universo responde ao oposto daquilo que você espera e como alinhar sua energia com esse fluxo. E, o mais importante, vai aprender a parar de sabotar o próprio processo de manifestação com a energia da necessidade. Prepare-se para enxergar a realidade de um modo completamente novo. A verdade que você vai ouvir aqui talvez vá contra tudo o que te ensinaram sobre manifestar, lutar e conquistar. Mas uma vez que você compreender como a lei reversa opera, você nunca mais vai tentar controlar o universo. Você vai aprender a dançar com ele. Mas antes de seguirmos, comenta aqui embaixo: eu me abro para o fluxo reverso do universo. Essa simples frase já começa a reprogramar sua energia para o novo. E imagine quantas pessoas você pudesse ajudar hoje. Então deixe o seu like para que o YouTube possa entender que este vídeo é relevante. É dessa forma que você vai ter a oportunidade de ajudar mais e mais pessoas nessa jornada do despertar. Porque este simples gesto faz com que o YouTube entregue esta poderosa mensagem para mais pessoas. Então seja a ponte entre o universo e o despertar. E desde já, obrigado pela sua inscrição. Então agora prepare-se, porque o seu despertar começa agora. A lei reversa do universo que funciona ao contrário. Tópico 1. O paradoxo da busca. Quando o desejo se torna resistência. O universo tem um ritmo próprio, silencioso, paciente, quase irônico. Ele observa cada movimento humano como um espelho observando o reflexo que tenta escapar do próprio vidro. Há um tipo de força que nasce quando se deseja demais. Uma tensão invisível que empurra o que se quer para longe, como dois ímãs que se repelem ao serem colocados na mesma polaridade. O desejo em si não é o vilão. O problema é a energia que o acompanha.
aquela ânsia que grita, ainda não tenho. É nesse grito silencioso que a vibração da falta se manifesta. O campo quântico, sensível e literal, não entende a linguagem das palavras, mas compreende perfeitamente a frequência que vibra por trás delas. Quando o coração vibra em carência, o universo traduz: ainda não é o momento. É curioso como o querer pode se transformar em prisão. O ser humano busca, corre, luta, mas quanto mais persegue, mais reforça a ideia de que não possui. A mente acredita estar criando movimento, mas, energeticamente, apenas repete o ciclo da ausência. A busca constante é, na verdade, uma dança em círculos, um eco do mesmo pensamento vibrando no vazio. Há uma ironia divina nessa lei. O universo não entrega ao caçador, mas ao observador. Não responde à corrida, mas à entrega. O que você persegue com desespero se transforma em miragem. Aquilo que você acolhe com serenidade se aproxima com naturalidade. É o jogo do espelho cósmico, onde o reflexo aparece apenas quando você para de tentar vê-lo. Imagine o oceano durante uma tempestade. As ondas revoltas distorcem a imagem da lua na superfície. Por mais que a lua esteja lá, sua forma se perde entre as águas agitadas. Assim funciona a mente ansiosa. Ela quer ver a luz, mas o próprio movimento interno impede o reflexo. Quando as águas se acalmam, a lua não precisa vir, ela simplesmente aparece. A física quântica descreve esse fenômeno com outra linguagem: observação e colapso de onda. A espiritualidade com outra ainda mais poética: rendição. Ambas dizem o mesmo: o que você observa com entrega se manifesta. O que você observa com medo se dissolve. A energia da luta é uma barreira invisível que separa o ser daquilo que ele deseja ser. O desejo puro é leve, é fogo criador, mas quando o medo o envolve, ele se torna fumaça. O universo sente o cheiro da ansiedade e entende que o ser ainda não confia no próprio poder. É nesse instante que a lei reversa atua. Quanto mais você tenta controlar o fogo, mais ele se apaga. Quanto mais tenta segurar o vento, mais ele escapa entre os dedos. Há um ponto em que o querer precisa morrer para que o ser possa nascer. É ali, no silêncio entre um pensamento e outro, que o campo responde. Não porque você desistiu, mas porque finalmente saiu do caminho. Quando a mente para de insistir, o coração começa a emitir. É nesse instante que o universo escuta. Não a palavra, mas a vibração. A ironia cósmica é que o universo entrega apenas àqueles que não precisam receber. A abundância vem quando a mente já vibra em plenitude. O amor aparece quando o coração já é amor. É como se o campo dissesse: agora que você lembra quem é, posso te mostrar o reflexo disso no mundo. A busca é um convite à entrega. Quando o querer se transforma em serenidade, o universo se reorganiza. A vibração da necessidade se dissolve e o campo começa a responder à vibração da certeza. É nesse instante que o paradoxo se desfaz. O que você queria tanto começa, finalmente, a vir até você. Não porque você correu atrás, mas porque você se tornou o campo onde isso existe. Toda busca, no fundo, é um reflexo do esquecimento de quem somos. Quando a consciência recorda a própria natureza criadora, o desejo se dissolve em presença e o universo responde como um espelho que, enfim, reconhece seu dono. A quietude interior não é a ausência de ação, mas a mais elevada forma de movimento. O movimento da energia que flui sem resistência. É nesse estado que o campo começa a cooperar. A sincronicidade se torna comum, as coincidências deixam de ser acaso. O que parecia distante se aproxima com suavidade, como folhas que o vento conduz até o lugar certo, na hora exata. Essa é a linguagem silenciosa do universo. Uma conversa sem palavras, guiada pela vibração. No entanto, para permanecer nesse fluxo, é preciso compreender um segredo que poucos percebem. O universo não fala através do ruído, mas através do silêncio. Enquanto a mente fala, o campo espera. Enquanto o coração silencia, o campo responde. A manifestação verdadeira acontece quando o som da necessidade se apaga e a vibração da confiança começa a emitir. No próximo tópico, vamos adentrar o mistério desse espaço sagrado entre um pensamento e outro. O ponto onde o universo respira e as possibilidades se alinham. Você vai descobrir por que o silêncio não é vazio, mas o berço de toda a criação. E como essa quietude é a chave que permite que o campo quântico revele aquilo que você busca sem esforço. Prepare-se para entender o poder oculto da pausa e perceber que o silêncio não é o fim do som, é o lugar onde o som nasce. Tópico 2. O campo da contradição. Por que o universo ama o silêncio?
O silêncio é o idioma mais poderoso do universo e, paradoxalmente, o mais ignorado. É nele que a realidade se organiza, que a energia se realinha, que o campo quântico escuta o que as palavras nunca conseguirão dizer. A mente humana teme o silêncio porque ele desmonta suas ilusões. O ego o evita porque nele não há controle. Mas é justamente nesse vazio que o universo se revela inteiro. O universo é uma contradição viva. Ele responde ao oposto do que parece lógico. Quanto mais você fala, menos ele ouve. Quanto mais tenta provar, mais ele se afasta. É como se dissesse: enquanto tua voz fala mais alto que tua vibração, eu espero. A mente quer fazer barulho. O espírito quer silenciar. E o campo só se move quando o espírito vence. O silêncio é o ponto zero da criação. O lugar onde tudo é possível e nada é fixo. Nele, a energia ainda não escolheu uma forma. E por isso tudo pode nascer. O problema é que a maioria das pessoas vive gritando suas intenções dentro desse campo silencioso. E o universo, em sua ironia perfeita, só entende a vibração por trás do grito. Eu ainda não acredito. Quando a mente se cala, o corpo começa a emitir. A respiração muda, o campo se expande e a energia do ser começa a dialogar diretamente com o tecido da realidade. É nesse estado que as coincidências começam a se multiplicar. Não porque algo mágico aconteceu, mas porque o ruído interno parou de distorcer o sinal. O silêncio, então, não é ausência de som, é presença pura. Imagine o universo como uma sinfonia de frequências. Cada pensamento, cada emoção é uma nota vibrando no ar. Quando a mente está inquieta, ela desafina a música do campo. Mas quando você silencia, é como se todas as notas voltassem a se alinhar e a melodia do universo finalmente pudesse ser ouvida. O silêncio é o maestro invisível que rege o caos em harmonia. O paradoxo é que o silêncio não é vazio. Ele é o berço da criação. É o momento antes do trovão, o instante em que o ar se carrega de energia e tudo está prestes a nascer. Quem aprende a permanecer nesse espaço sem tentar controlar o tempo, testemunha o impossível se dobrar diante da serenidade. É a calma que rasga a lógica e cria o milagre. A mente barulhenta vive na superfície da realidade. O ser silencioso nas profundezas do campo. É por isso que os grandes mestres, cientistas e místicos sempre buscaram o mesmo ponto. O instante onde o pensamento se dissolve e apenas o sentir permanece. Ali, o universo deixa de ser uma ideia e se torna presença. O universo ama o silêncio porque nele não há interferência. O silêncio é o código quântico da confiança. Ele diz ao campo: eu já sou. E o campo, como um espelho obediente, responde: então seja. O ruído é dúvida, o silêncio é certeza. E o campo só se curva diante da certeza. Cada vez que você silencia, mesmo que por um segundo, o universo reorganiza mundos inteiros ao seu redor. Cada pausa consciente é um colapso de realidade, uma reprogramação do que você é e do que você atrai. O silêncio é a arma invisível de quem já entendeu que a criação não acontece pelo esforço, mas pela frequência que se mantém mesmo quando tudo parece parado. E é aqui que vem a revelação mais perturbadora. Quanto mais você silencia, mais o universo grita. Sim, o silêncio humano é o gatilho que faz o campo responder em volume máximo. Ele fala através de sinais, coincidências, encontros e movimentos súbitos que mudam o rumo da vida. Quando você se cala por dentro, o universo começa a falar por fora. O silêncio é o momento em que o universo se inclina e escuta. É o ponto em que a realidade se curva diante de quem finalmente aprendeu a parar de lutar contra ela. O barulho interno é o eco da resistência, mas o silêncio é o som da rendição. E é justamente nessa rendição que o poder desperta. Quando você cala a mente, o campo começa a revelar seus segredos. A vida, antes confusa, começa a se alinhar com uma precisão quase assustadora. É como se o universo dissesse: agora eu posso trabalhar. É nesse instante que os sinais começam a aparecer. Repetidos números, encontros improváveis, portas que se abrem sem esforço. Não é sorte, é sincronicidade. E tudo começa quando o som cessa. O que vem a seguir é o ponto onde muitos se perdem. Porque, após o silêncio, vem o espelho. O universo começa a refletir o que você é de verdade, sem filtros, sem disfarces. É aí que a lei reversa mostra sua face mais brutal. O campo nunca te entrega o que você quer. Ele te devolve exatamente quem você está sendo.
No próximo tópico, você vai entender o mecanismo oculto por trás desse espelho cósmico. Vai descobrir como o universo reproduz a sua frequência com perfeição absoluta e por que nada do que você vive é acaso. Vai perceber que cada pessoa, cada situação, cada emoção é um fragmento refletido da sua própria vibração. Prepare-se. O tópico 3 vai te mostrar com detalhes como a realidade se forma a partir da sua identidade energética. E por que mudar o reflexo não exige força, exige transformação interna. No silêncio, o universo ouviu. Agora, ele vai te mostrar o que você realmente está emitindo. O próximo passo é olhar no espelho quântico e reconhecer o poder que sempre foi seu. Tópico 3. O espelho quântico. O universo só te entrega quem você é. O universo é um espelho perfeito. Ele não julga, não escolhe e não interpreta, apenas reflete. Tudo o que você vê fora é apenas a tradução vibracional do que existe dentro. É brutal compreender isso pela primeira vez, porque significa que cada dor, cada ausência, cada ciclo repetido não veio de fora, veio da sua própria frequência. A mente humana, treinada para culpar o mundo, se recusa a aceitar essa verdade. É mais fácil acreditar que o destino é injusto do que perceber que a própria vibração é o roteirista invisível da realidade. O campo quântico não distingue o que você deseja do que você teme. Ele só responde à energia dominante. E se a sua energia é medo, o campo reflete cenários de ameaça. Se é escassez, ele manifesta ausência. O universo é exato. Ele é matemática vibracional. Tudo o que você experimenta é uma equação perfeita entre o que você vibra e o que ele devolve. Nenhuma experiência é aleatória. Nenhum relacionamento é acidente. Nenhuma repetição é castigo. Tudo é feedback energético. O universo não está te punindo. Está te mostrando onde você ainda está inconsciente. Há uma ironia devastadora nessa lei. O universo não entrega o que você quer. Ele entrega o que você aceita ser. É por isso que tantas pessoas passam a vida tentando manifestar algo que nunca chega. Elas afirmam um desejo, mas vibram na negação. Dizem, eu quero abundância, mas vibram em falta. E o campo obediente responde, assim seja. É preciso compreender que o espelho não tem poder por si só. Ele apenas reflete a imagem que está diante dele. A tentativa de mudar o reflexo sem mudar a face é inútil. É como tentar limpar o espelho sujo sem limpar o rosto que o suja. A realidade só se altera quando a identidade muda. Tudo o que você vê é você, devolvido em forma de mundo. A física quântica chama isso de colapso de onda. O momento em que a energia sem forma assume uma configuração específica ao ser observada. A espiritualidade chama de criação consciente. Ambas descrevem a mesma coisa. A realidade não existe pronta. Ela se forma de acordo com a consciência que a observa. Cada olhar é uma moldura, cada crença é um pincel. Quando você muda sua vibração, o universo não tem escolha a não ser mudar também. O campo não resiste, ele segue. Ele é um oceano reagindo à direção do vento interno. Mude o vento e o oceano inteiro muda de curso. Esse é o poder da consciência desperta. Ela deixa de tentar mudar o mundo e passa a mudar a frequência que cria o mundo. É por isso que tentar atrair algo é um erro conceitual. Nada precisa ser atraído quando você já é aquilo. Você não atrai o amor quando se torna amor. Não atrai a abundância quando vibra como abundância. Você apenas se alinha àquilo e o campo, obedecendo à sua coerência, reorganiza tudo ao seu redor para refletir o novo estado. O universo é o espelho, mas você é o reflexo e a imagem original. Essa é a revelação que desmonta a ilusão de separação. Tudo o que acontece fora é um lembrete, uma resposta direta ao que você vibra por dentro. O sofrimento, quando compreendido, deixa de ser dor e se torna sinal. Cada obstáculo é um reflexo que diz: mude sua frequência e eu mudarei também. O despertar acontece quando você para de lutar com o reflexo e começa a transformar a energia que o projeta. A vida deixa de ser uma sequência de acasos e se torna uma obra consciente. Nesse ponto, o universo não é mais um mistério, é um aliado. Ele não testa, não pune, não nega. Ele apenas reflete a sua vibração com exatidão divina. E é aqui que o próximo passo se revela. Se o universo é um espelho, então há algo ainda mais profundo que o controla. A identidade vibracional que você sustenta. No próximo tópico você vai descobrir como a identidade que você carrega é a chave que define todas as suas linhas do tempo. Vai entender por que você não manifesta o que quer, mas o que acredita ser.
E como romper o ciclo que mantém o reflexo congelado na mesma imagem. Prepare-se, porque no próximo tópico o véu cai de vez. Você vai compreender como sua identidade cria realidades inteiras e o que acontece quando você decide se tornar alguém novo no campo quântico. Tópico 4. A identidade vibracional, o eu que cria as linhas do tempo. A identidade não é um rótulo. É um campo eletromagnético contínuo que emite um padrão. Esse padrão dita não apenas o que você atrai, mas quais possibilidades se tornam disponíveis para você. Em outras palavras, sua identidade é o mapa secreto que diz ao universo qual estrada abrir e quais portas manter fechadas. Por isso, mudar circunstâncias sem mudar identidade é tentativa vã, como pintar a fachada enquanto a fundação continua podre. Identidade é hábito energético. Cada crença repetida, cada emoção que você alimenta, grava uma assinatura no campo que passa a operar como sua linha do tempo padrão. Essa linha do tempo não é destino imutável, é hábito. Mas hábito é resistência. Enquanto você se veste das mesmas crenças, o universo lhe devolve as versões correspondentes. Não por maldade, mas por fidelidade à sua própria coerência. Há um ponto de ruptura que poucos conhecem. A pequena decisão interna que altera o formato da sua assinatura. Uma ideia nova, sustentada internamente com coerência, começa a criar fraturas na linha do tempo antiga. Aos olhos comuns, nada aconteceu. No campo, tudo foi movido. É ali que a transformação real começa, não com ação externa, mas com reescrita interna da sua identidade vibracional. Identidade não se muda com força de vontade superficial. Tentar forçar um comportamento sem ajustar a crença que o sustenta é teatro. O verdadeiro trabalho exige sentir de forma diferente. Sentir-se já vivo na nova realidade. Sentir é muito mais potente do que pensar. Quando o sentimento assume a dianteira, a mente passa a seguir um mapa novo. O corpo memoriza uma nova assinatura. O universo ajusta a névoa de possibilidades à nova frequência. Observe como pessoas mudam de vida quando param de insistir em máscaras. Não é a mudança de emprego ou de cidade que opera a transformação. É o abandono das histórias que as prendiam. Quem se permite ser outra coisa reescreve imediatamente os pontos de atração ao redor. O mundo responde à nova identidade com sintonia fina. Relacionamentos, dinheiro, saúde e portas que antes batiam começam a abrir sem confronto. A prática-chave é a reintegração. Pequenas ações alinhadas, repetidas com sentimento. Não é um ritual místico distante. É uma disciplina íntima. Você escolhe uma crença nova, vive-a internamente, deixa o corpo e a mente assimilarem, e então permanece coerente mesmo quando o espelho ainda não devolve o reflexo. Essa persistência sem ansiedade é a técnica que decola uma nova linha do tempo. É necessário também reconhecer os traços que sabotam a mudança. Cobranças internas, exigências e a velha necessidade de provar. Essas são ganchos que puxam a assinatura velha de volta. Quando a autocobrança fala mais alto que a confiança, a antiga linha do tempo reconstrói sua trama. O trabalho real é dissolver esses ganchos com compaixão dura, observar, aceitar e substituir pela nova vibração. A identidade vibracional é, portanto, a chave mestra. Não se trata de fingir, trata-se de tornar-se. Tornar-se exige prática, paciência e uma espécie de obstinação serena. A obstinação de quem sabe que a realidade é maleável, mas que a maleabilidade só responde à coerência. A coerência é o que gera o colapso de probabilidades a favor da nova versão de você. Quando essa nova identidade se estabiliza, as linhas do tempo se bifurcam. Uma segue o velho roteiro, outra começa a incubar possibilidades que antes eram impensáveis. A escolha, paradoxalmente, é menos sobre decisão intelectual e mais sobre persistência emocional. Sustentar a nova frequência até que o campo não tenha outra opção senão atender. No tópico 5, você verá um mecanismo prático dessa mudança. Técnicas para colapsar a antiga linha do tempo e ancorar a nova, sem força ou teatralidade. Você vai aprender como romper contratos energéticos que o mantêm preso e quais passos internos geram uma real mudança de trajetória. O tópico 5 vai revelar como desconstruir a antiga identidade e substituir, com precisão, cada crença que ancora o velho roteiro. Tópico 5. Desconstruindo contratos energéticos. Como quebrar o loop que te segura. Toda alma carrega contratos invisíveis. Eles não são assinados com tinta, mas com emoção. São pactos silenciosos,
feitos no instante em que você escolhe acreditar numa dor, aceitar uma limitação ou se identificar com o medo. Cada eu sou assim é um contrato vibracional, uma assinatura energética que prende a consciência num loop. E enquanto o contrato permanece ativo, a linha do tempo antiga continua a se repetir. Esses contratos não são castigos, são memórias programadas. Foram criados para proteger, mas acabaram por aprisionar. O medo de ser rejeitado cria o contrato da invisibilidade. O medo da escassez, o contrato do esforço eterno. O medo de não ser suficiente, o contrato da autossabotagem. A mente acredita que está se defendendo, mas na verdade, está reafirmando a prisão. Romper esses contratos é um ato de poder silencioso. Não se rompe gritando para o universo, mas declarando internamente: eu não me identifico mais com isso. É um corte energético, um redesenho vibracional. Quando a identidade cansa do papel que desempenha, a realidade precisa mudar o roteiro. Essa é a anatomia da libertação. Uma renúncia interior seguida de coerência emocional. A mente tenta racionalizar, justificar, encontrar o porquê. Mas contratos energéticos não se desfazem com lógica, desfazem-se com frequência. É preciso vibrar fora do alcance deles. Assim como uma estação de rádio deixa de ser ouvida quando você muda de frequência, o contrato deixa de existir quando você sai da vibração que o alimenta. É assim que loops se quebram, não pela força, mas pela vibração que deixa de corresponder. Imagine que cada contrato é um fio preso à sua energia. Quanto mais você luta contra o fio, mais ele aperta. Mas quando você expande a consciência, o fio simplesmente se solta. Não há resistência, porque o campo que o sustentava desapareceu. O fio não tem poder, é sua identificação que o mantém ativo. Mude o estado de ser e o contrato se dissolve. A dissolução de um contrato energético costuma ser acompanhada por caos momentâneo. Pessoas se afastam, situações se rompem, memórias emergem. É o campo se reorganizando. É a antiga linha do tempo desmoronando para que outra possa nascer. Esse caos não é castigo. É o eco da energia velha sendo liberada. O erro é tentar segurar o que o universo já está removendo. Romper loops é também compreender o valor da escolha consciente. Cada pensamento sustentado com emoção é uma nova cláusula vibracional. Quando você percebe isso, entende que o poder não está em escapar do contrato, mas em escrever o próximo. O Criador desperto não foge das frequências antigas. Ele as transmute, transformando sombra em código de expansão. Para quebrar um loop, é necessário observar-se com brutal honestidade. Ver onde você ainda se alimenta da dor. Ver o prazer escondido em permanecer vítima. É duro admitir, mas libertador. Há ganhos sutis na prisão. O ego gosta do papel conhecido, mesmo que doloroso. Libertar-se exige morrer para esse personagem, renunciar ao conforto do previsível e mergulhar na incerteza do novo. Quando o contrato é rompido, a sensação é física. O corpo relaxa, o tempo desacelera, o ar muda de textura. É o campo respondendo à nova assinatura. Nesse ponto, a alma volta a respirar e o universo começa a reorganizar a vida ao redor da nova vibração. Tudo o que não está em ressonância se desfaz, e tudo o que vibra igual se aproxima com precisão. No próximo tópico, você vai compreender o que acontece após o rompimento desses contratos, como o campo entra em modo de reorganização e o universo começa a reconstruir sua linha do tempo. O tópico 6 vai revelar os sinais inconfundíveis de que sua antiga realidade está colapsando e como atravessar o caos sem medo enquanto o novo se forma. Prepare-se. O próximo tópico mostrará que o caos não é inimigo. É o parto energético de uma nova versão de você. Tópico 6. O caos divino. Quando o universo destrói sua versão antiga, toda transformação profunda começa com destruição. O universo, antes de te entregar o novo, precisa demolir o que sustenta o velho. O caos é o martelo do divino quebrando as paredes da identidade antiga. E é por isso que, quando você finalmente começa a vibrar diferente, tudo parece desabar ao redor. Não porque algo deu errado, mas porque o universo está limpando o terreno da sua nova frequência. O caos é um espelho quebrando. É o reflexo antigo se fragmentando diante da luz de um novo estado de ser. As pessoas chamam de problemas, perdas, fim de ciclo. Na verdade, é o campo se reconfigurando para corresponder à nova vibração que você passou a emitir. Quando a energia muda, o universo não pergunta se você está pronto. Ele apenas responde. A mente, habituada à estabilidade da velha identidade, entra em pânico.
Ela tenta reconstruir o que está ruindo, agarrando-se a pedaços de um mundo que já não existe. É por isso que o caos dói. Não porque o universo te castiga, mas porque a mente resiste à morte do antigo. A resistência é o verdadeiro sofrimento. O caos é apenas o processo natural da reconstrução. Há uma inteligência por trás da destruição. É uma ordem escondida dentro da aparente desordem. Quando algo desmorona, uma frequência antiga está sendo expulsa. O relacionamento que termina, o trabalho que desaparece, a amizade que se distancia, tudo isso são expressões de um mesmo código. O universo limpando o que não combina mais com o novo campo que você criou. O erro é tentar salvar o que está sendo retirado. A cada vez que você tenta segurar o que o universo está dissolvendo, você atrasa o nascimento do novo. É como segurar os escombros de uma casa enquanto a nova já está sendo construída no mesmo terreno. O caos é o som da criação em curso. É o ruído da realidade se expandindo para acomodar a nova vibração que você assumiu. O caos não destrói, ele purifica. Ele força você a soltar, a confiar, a abandonar o controle. Cada colapso é um portal. Cada perda é uma reorganização. A energia que parece se dispersar está apenas se movendo para formar algo que ainda não existe. Algo que precisa de espaço para nascer. O universo remove com precisão tudo o que não é compatível com o seu novo campo. Essa fase é perigosa apenas para quem insiste em permanecer o mesmo. Aquele que entende a natureza divina do caos atravessa a tormenta em silêncio, observando o colapso como um sinal de progresso. A dor se transforma em reverência. O caos deixa de ser o inimigo e se revela como o aliado que destrói o que já não vibra em verdade. Há uma beleza sombria na destruição. Ela marca o fim de um ciclo e o nascimento de outro. O som daquilo que cai é o prelúdio do que está para se erguer. O caos é o último teste da velha identidade. A prova final de que você confia na nova frequência o suficiente para atravessar o vazio. Depois do caos, o campo se reorganiza e o silêncio retorna. Mas não é o mesmo silêncio de antes. É um novo espaço vibrando com a energia da expansão. O universo, agora limpo, começa a apresentar os sinais da nova linha do tempo. Novas pessoas, novas oportunidades, novas sincronicidades. É o recomeço, não por esforço, mas por coerência. No próximo tópico, veremos o que surge depois do colapso. Como o vácuo quântico se torna fértil e começa a preencher o espaço deixado pelo que se foi. Tópico 7. O vácuo quântico. O espaço onde o novo nasce. Depois do caos, vem o silêncio. Mas não o mesmo silêncio que antecede a tempestade. Este é o silêncio que resta depois que tudo foi levado. É o espaço nu onde o antigo não existe mais e o novo ainda não começou. A mente teme esse vácuo porque nele não há garantias, nem forma, nem direção. No entanto, é exatamente ali que o universo trabalha com mais poder. O vácuo quântico é o útero do campo. É o ponto onde a energia está livre de identidade, livre de forma e, portanto, capaz de criar qualquer realidade. Tudo o que existe já nasceu desse vazio. É o espaço entre o fim e o início, onde as leis se suspendem e o potencial é absoluto. O erro humano é tentar preencher o vácuo rápido demais, sem perceber que ele é a matriz da criação. Quando a vida te coloca nesse espaço, não é punição, é reinicialização. O vácuo remove os referenciais, apaga os papéis e silencia as vozes internas. Nesse nada absoluto, apenas uma força continua pulsando, a consciência. E é ela que começa a desenhar, sutilmente, o novo mapa vibracional. No vazio, você não perde controle. Você é convidado a cocriar de novo, do zero. A física quântica descreve esse estado como o campo de todas as possibilidades. A espiritualidade o reconhece como o olho da criação. Ali, cada pensamento é uma semente. Cada emoção é um código. Tudo que você sentir dentro do vácuo se transforma em direção energética. É por isso que o vazio exige presença. Porque o universo, nesse ponto, está ouvindo tudo. O vácuo é paradoxal. Parece inércia, mas é pura movimentação invisível. É como a quietude do solo antes da germinação. Nada parece acontecer, mas o novo está se formando em silêncio. Quem tem paciência para permanecer nesse espaço sem ansiedade, testemunha o nascimento de realidades que não poderiam ser criadas sob o ruído da pressa. Entrar no vácuo é confiar na inteligência do campo.
É entregar o comando à vibração e não à lógica. A mente, habituada a fazer, tenta interferir. Mas o vácuo não responde à ação forçada, responde à coerência silenciosa. É um processo alquímico em que o ser se refaz sem esforço, apenas vibrando verdade. Há poder em permanecer. No vácuo, o tempo perde relevância. A criação não segue cronologia, segue frequência. Quem permanece no centro do nada, em estado de presença, começa a sentir o campo se mover. Pequenas coincidências, sutis alinhamentos, uma energia nova emergindo. É o universo costurando, em silêncio, a nova realidade. O vácuo é sagrado porque nele você deixa de ser o personagem e volta a ser o criador. Nesse ponto, as crenças antigas não têm mais sustentação e as identidades começam a se dissolver. O ser que emerge dali é mais puro, mais leve, mais real. O vácuo não rouba nada. Ele devolve tudo, mas em sua forma verdadeira. Aceitar o vácuo é aceitar o poder absoluto de começar outra vez, sem as cicatrizes da velha identidade. O novo não nasce no meio da multidão de pensamentos. Ele nasce no deserto do silêncio interno. O vazio é o chão fértil do milagre. É ali, no ponto zero, que o universo planta a semente da sua nova versão. E quando essa semente começa a pulsar, um novo campo surge, o campo da ressonância. No tópico 8, veremos como essa energia recém-nascida começa a atrair experiências compatíveis e como a frequência da criação se estabiliza até tornar-se sua nova realidade. Tópico 8. O campo da ressonância. Como o universo responde à sua nova frequência. O universo é uma orquestra vibracional. Cada ser, cada pensamento, cada emoção é uma nota emitida no campo. Quando você muda sua frequência, muda a música. O campo responde instantaneamente, reorganizando realidades, pessoas e oportunidades de acordo com o novo som que você passou a emitir. A ressonância é essa dança invisível entre o que você vibra e o que o universo ecoa de volta. Ressonância é sincronia pura. É o momento em que o campo reconhece que a sua energia se estabilizou em uma nova vibração. Antes, a vida respondia à velha identidade, repetindo padrões e experiências familiares. Agora, ela começa a se comportar diferente, não porque as circunstâncias mudaram, mas porque você mudou o som que emite no tecido do tempo. O campo da ressonância não se forma pela força, mas pela coerência. Quando o ser permanece consistente em sua nova vibração, o universo entende que não se trata de um desejo passageiro, e sim de um novo estado de ser. E então, o campo responde. Começa devagar. Sinais, encontros, pequenas coincidências. Depois, o fluxo se acelera, até que a realidade inteira se curve à nova frequência. Nada do que chega nesse momento é acaso. Tudo é reflexo da vibração que você mantém, mesmo quando ninguém está vendo. A ressonância é matemática energética. Frequências idênticas se atraem, as dissonantes se afastam. Se algo ou alguém se distancia, é o universo afinando o campo. Se algo se aproxima com naturalidade, é o novo ecoando sua assinatura vibracional. A mente tende a duvidar quando as coisas não se manifestam no tempo esperado. Mas o campo não trabalha com pressa, trabalha com precisão. Ele espera a vibração se estabilizar. Se você alterna entre confiança e medo, entre certeza e dúvida, o campo recebe sinais confusos e adia o colapso da nova linha do tempo. Só quando o som interno se torna estável é que o universo pode amplificá-lo. A ressonância é o momento em que o universo começa a provar que ouviu. É o eco vibrando de volta, confirmando que o campo entendeu o comando. Tudo se torna simbólico. As músicas que tocam, as conversas que aparecem, as oportunidades que se apresentam. O campo fala por meio da sincronicidade. E cada sinal é uma resposta à sua coerência. Quem domina a ressonância domina a criação, porque entende que não precisa forçar nada, apenas sustentar a vibração certa. Quando você se mantém firme em paz, o caos não te alcança. Quando vibra amor, o conflito perde o interesse de te tocar. É como se o universo dissesse: agora reconheço quem você é, e tudo o que existe deve se alinhar a isso. Esse é o ponto em que o Criador consciente deixa de buscar e passa a testemunhar.
A manifestação deixa de ser esforço e se torna consequência. O universo não precisa mais ser persuadido. Ele apenas obedece à assinatura que você se tornou. E quando a ressonância se firma, tudo que chega é coerente, porque o campo só devolve o que encontra em você. A ressonância é o selo da criação completa. O ciclo iniciado no caos e passado pelo vácuo agora se consolida. Você não está mais tentando manifestar, está vivendo na vibração do que já é. A realidade nesse ponto se transforma num reflexo constante do seu estado interno, e o universo passa a girar em torno da sua coerência, não do seu desejo. No tópico 9 veremos o estágio seguinte desse processo: o alinhamento profundo com a linha do tempo escolhida e como o campo começa a sincronizar cada detalhe da sua vida para sustentar essa nova frequência sem esforço. Tópico 9. A linha do tempo escolhida. Como o universo se ajusta ao novo você. O universo é um conjunto infinito de linhas do tempo, coexistindo como trilhas paralelas dentro do mesmo campo. Cada decisão, cada emoção e cada crença o colocam em uma dessas trilhas, mesmo que de forma inconsciente. A maior ilusão humana é acreditar que há apenas um caminho, o caminho do destino. A verdade é que o destino é mutável, e muda toda vez que você muda o estado de ser. Quando a ressonância se estabiliza, uma linha do tempo específica começa a se solidificar ao seu redor. É a realidade que vibra em harmonia com sua nova identidade. Tudo o que acontece a partir desse ponto, pessoas que aparecem, oportunidades que surgem, experiências que se repetem, faz parte do mecanismo de estabilização dessa nova frequência. O universo está ajustando as variáveis do seu enredo para manter a coerência do novo você. O campo não erra. Ele replica com perfeição a vibração que você sustenta. Quando você muda de linha do tempo, as memórias da antiga ainda tentam ecoar, tentando arrastá-lo de volta. Mas se você permanecer firme na nova vibração, o campo gradualmente apaga os rastros da versão anterior e começa a reescrever o enredo da sua realidade. Muitos confundem esse processo com retrocesso. Pensam que o universo está testando, quando na verdade ele está afinando. Ele precisa garantir que a nova linha do tempo esteja estável o suficiente para se sustentar sozinha. Qualquer oscilação emocional, qualquer dúvida ou apego à antiga identidade, pode reconectar o fio vibracional com a linha anterior. Por isso, o segredo é permanecer. A linha do tempo escolhida não se confirma pelo que você vê, mas pelo que você sente. Mesmo que nada externo pareça diferente, o campo já está se movendo. O universo trabalha primeiro na energia, depois na matéria. A matéria é apenas o eco da vibração já consolidada. Quando você entende isso, para de cobrar o resultado e passa a testemunhar o desdobramento. Cada sincronicidade é uma prova de ancoragem, cada sensação de leveza, um sinal de que a nova linha do tempo está se fixando. As pessoas que vibram diferente começam a se afastar naturalmente, e as que ressoam com a nova frequência surgem como se tivessem sempre estado ali. A vida começa a ganhar uma nova geometria, e dentro dela, tudo parece se encaixar com exatidão divina. A mente tenta compreender o processo, mas o campo quântico não obedece à lógica linear. Ele não move o passado em direção ao futuro. Ele move o futuro até o agora. Quando a vibração muda, o futuro correspondente é puxado para dentro do presente. É assim que novas realidades nascem, não no tempo, mas na frequência. Essa nova linha do tempo é como um campo autossustentável. Uma vez estabilizada, ela passa a criar novas sincronicidades, novas oportunidades e novos caminhos sem esforço. Tudo o que antes exigia luta agora flui. Tudo o que antes parecia bloqueado agora se abre. Não é sorte, é coerência energética. O universo apenas se ajustou à vibração que você escolheu viver. No vácuo da antiga identidade, você se tornou o ponto de criação. Agora, dentro da linha do tempo escolhida, você se torna o mantenedor da realidade. O universo passa a responder em tempo real à sua vibração e à sua intenção. E quanto mais você vibra a verdade, mais estável se torna a sua nova linha. No tópico 10, veremos o que acontece quando essa nova linha do tempo se consolida por completo. Quando o campo começa a espelhar o novo eu de forma constante e o universo passa a responder com sincronicidades que confirmam a total integração entre quem você é e a realidade que te cerca. Tópico 10. A realidade refletida. Quando o universo confirma o novo você.
Há um momento em que o universo deixa de parecer um campo aleatório e se revela como um espelho absolutamente consciente. É quando o reflexo começa a mudar. O que antes parecia resistência se transforma em fluidez, e o que antes exigia esforço começa a acontecer naturalmente. Nesse ponto, o universo não está apenas ouvindo, ele está respondendo, em tempo real, a nova assinatura vibracional que você estabilizou. A realidade, então, se torna um diálogo contínuo entre você e o campo. Cada coincidência é uma resposta. Cada sincronicidade é uma confirmação. Cada situação que surge no seu caminho é uma tradução direta da sua vibração. O universo se torna pedagógico. Ele ensina mostrando. Se há alinhamento, tudo flui. Se há dissonância, ele mostra onde a vibração ainda não é coerente. A beleza dessa fase é perceber que o campo não comete erros. Nada do que acontece é castigo ou acaso. Tudo é precisão energética. A realidade passa a agir como um feedback instantâneo. Quanto mais você sustenta a nova identidade, mais coerente o reflexo se torna. A vida vira um espelho inteligente, calibrando-se à medida que você evolui. Essa é a prova mais clara de que a criação é interna. O universo não está fora, observando você de longe. Ele está dentro, refletindo você por todos os lados. Cada pessoa que surge, cada evento que se repete, cada emoção despertada é parte desse sistema de comunicação. A realidade fala a sua língua vibracional, e quando o universo começa a confirmar o novo você, há uma sensação quase sobrenatural. Tudo parece conversar com sua consciência. As horas se repetem, as palavras se alinham, as respostas chegam antes mesmo das perguntas. Não é coincidência, é coerência. O campo finalmente entendeu quem você é, e agora está apenas reproduzindo essa verdade na forma, na matéria e no tempo. Esse é o ponto onde a confiança se torna fé viva. Você não precisa mais acreditar que o universo responde. Você vê ele respondendo. A separação entre o espiritual e o físico desaparece. As manifestações deixam de ser objetivos e passam a ser evidências. A realidade vira o espelho quântico da consciência desperta. Mas há uma sutileza aqui. Quanto mais consciente você se torna, mais o universo te reflete com precisão. Isso significa que até pequenos desalinhamentos internos começam a aparecer rapidamente no campo. É o ajuste fino da evolução. O Criador desperto não teme esses sinais. Ele os usa como bússola. Cada reflexo dissonante é uma oportunidade de realinhar a vibração e refinar o estado de ser. Nesse estágio, viver se torna uma prática de observação e ajuste. O universo é o espelho. A consciência, o escultor. O trabalho nunca termina, mas se torna prazeroso. A criação consciente não é mais uma busca, é uma arte. E cada instante se transforma em uma conversa entre a energia e a forma, entre o invisível e o visível. Quando a realidade reflete plenamente o novo você, não há mais necessidade de controlar nada. O campo está autossincronizado com sua vibração. Você se torna o centro estável de um universo em constante movimento. Tudo gira, tudo muda, mas a sua frequência permanece firme. E é essa firmeza que mantém o fluxo constante da manifestação. No tópico 11, entraremos na etapa mais profunda dessa jornada. Como sustentar essa coerência sem escorregar de volta à velha frequência e o que fazer quando o universo testa a solidez do seu novo estado vibracional. Tópico 11. A prova do campo. Quando o universo testa sua nova frequência. O campo quântico é inteligente. Ele não julga, mas observa. E quando percebe que você estabilizou uma nova vibração, ele faz algo surpreendente. Testa a consistência dessa nova frequência. Não por crueldade, mas por precisão. O universo precisa saber se a mudança é estável ou apenas momentânea. Por isso, quando a vida parece voltar ao antigo padrão, o que realmente está acontecendo é o teste da coerência vibracional. Esses testes não são punições, são confirmações. O universo coloca à sua frente o mesmo cenário que um dia o desequilibrou, não para fazê-lo cair, mas para ver se agora você responde com a consciência nova. Se a velha emoção não o domina mais, o contrato se encerra. É nesse instante que o campo entende. A vibração mudou de verdade. O teste do campo é silencioso, mas poderoso. Ele se apresenta em situações sutis. Uma conversa que antes o feriria e agora o deixa em paz. Uma perda que não gera mais desespero. Uma pessoa do passado que surge, mas já não causa vibração.
É nessas pequenas provas que o universo mede a estabilidade da sua nova frequência. O erro é confundir o teste com o retrocesso. Quando a velha energia reaparece, a mente grita: estou voltando para trás. Mas o campo não retrocede, ele confirma. É como o eco final de uma vibração antiga se dissipando no ar. Quando você reage de forma diferente, o eco se desfaz. O universo então entende que aquela lição foi absorvida. Essas provas são portais. Passar por elas sem resistência é como atravessar o último portal antes de uma linha do tempo completamente nova. É o ponto onde a velha versão morre de vez e o novo eu se torna absoluto. O teste é sempre o rito de passagem, o espaço entre o que você era e o que finalmente se tornou. Cada teste superado fortalece o campo. O universo começa a confiar mais em sua vibração e, consequentemente, expande sua capacidade de manifestação. A frequência se torna firme, imperturbável, e tudo o que não está em ressonância é naturalmente filtrado. Você deixa de reagir e passa a observar. Deixa de lutar e começa a comandar energeticamente. O campo responde à constância, não à intensidade. Não importa o quanto você vibra alto em um dia, importa o quanto você vibra estável todos os dias. O universo não busca explosões emocionais, busca coerência energética. A prova serve exatamente para isso: solidificar sua nova identidade até que ela se torne sua natureza. Quando a frequência se mantém estável mesmo em meio ao caos, o campo cessa os testes. O universo percebe que você não é mais aprendiz, é criador. A partir desse ponto, ele não precisa mais desafiar você. Ele apenas colabora. A energia entra em fluxo contínuo e a vida passa a ser uma extensão do seu estado interior. Nesse estágio, o Criador consciente percebe que o universo nunca foi adversário, foi mestre. Cada obstáculo, cada queda, cada silêncio era apenas o campo moldando sua vibração, até que ela fosse digna de sustentar a realidade que você sempre desejou. E quando a prova termina, a vida muda de nível. No último tópico, veremos o desfecho dessa jornada, a integração total entre você e o campo quântico, o momento em que a separação desaparece e você passa a viver como consciência criadora, em sua forma plena, sem esforço, sem busca, apenas em fluxo constante com o universo. Tópico 12. A integração. Quando você se torna o universo em movimento, a separação foi sempre uma ilusão. O eu que buscava, o universo que respondia, o tempo entre o pedido e a manifestação. Tudo isso era parte do jogo da consciência para que você se lembrasse de quem é. Quando o véu cai, não há mais o você e o universo. Há apenas um campo, pulsando em perfeita unidade, criando e recriando a si mesmo a cada instante. A integração é o ponto onde o buscador desaparece. Não há mais intenção, apenas emissão. Você não manifesta mais. Você emite realidade. Tudo o que vibra dentro de você é imediatamente reconhecido pelo campo, e o retorno é quase instantâneo. É a fase onde o como deixa de importar, porque a própria frequência é a resposta. Nesse estado, a vida se torna transparente. Cada acontecimento, cada encontro, cada sensação é percebido como expressão da mesma consciência que você é. Não existe acaso, não existe controle, apenas fluxo. Você começa a perceber que sempre foi o universo testando a si mesmo, ensinando-se através das experiências que criou. A identidade pessoal, que antes parecia essencial, se dissolve. O ego, outrora comandante, torna-se servo da consciência maior. As fronteiras entre o eu e o todo desaparecem. O que resta é presença, uma presença viva, pulsante, que observa o mundo sem resistência e move o campo apenas pela vibração que sustenta. Nesse ponto, a criação deixa de ser algo que você faz e se torna algo que você é. Cada respiração é manifestação, cada pensamento um comando silencioso, cada sentimento um código vibracional moldando realidades. Você não precisa mais pedir. O campo já entende antes mesmo da palavra nascer. A integração é o retorno ao estado original de consciência, antes da fragmentação, antes da necessidade de provar ou compreender. É a lembrança pura de que você nunca esteve separado. A busca espiritual termina, não porque tudo foi conquistado, mas porque não há mais nada a conquistar.
O universo inteiro vibra dentro do seu próprio ser. A paz que surge nesse ponto não é passividade, é poder absoluto em repouso. É a força que não precisa se afirmar, porque sabe que nada pode se opor a ela. É a quietude do oceano que contém todas as ondas, observando o movimento sem se perder nele. Esse é o estado do Criador integrado, o ser que cria sem esforço, porque se tornou o próprio fluxo da criação. A sincronicidade torna-se constante. Tudo acontece com precisão matemática e beleza poética. O tempo se curva, o espaço se reorganiza e a vida responde com suavidade a cada vibração emitida. O universo não é mais algo a ser decifrado, é algo que respira junto com você. A integração não é o fim da jornada, é o início da existência consciente. É o momento em que o humano e o divino, o visível e o invisível, o corpo e o campo se fundem numa única vibração de presença. Você se torna o universo em movimento, uma consciência que cria, sente e expande a si mesma através de cada experiência. E agora, tudo volta ao silêncio, mas não o silêncio da espera, o silêncio do domínio. O campo, que antes parecia fora, pulsa em uníssono com seu ser. Você não busca mais compreender a lei reversa do universo. Você se tornou a própria lei em ação. Agora respire fundo e olhe para dentro. Tudo o que foi dito aqui não foi apenas informação. Foi um espelho, um chamado direto do universo para despertar a consciência que habita dentro de você. Mas esse despertar não termina em você. Ele começa em você. E é aqui que a verdadeira escolha acontece. Quantas pessoas hoje estão vivendo presas à dor, à escassez, ao medo, sem entender o que o universo está tentando lhes mostrar? Quantos pais de família estão deitados agora, sem saber como vão alimentar seus filhos amanhã? Quantas mães estão chorando em silêncio, acreditando que foram esquecidas pela vida? Você tem em suas mãos uma ponte entre o conhecimento e a transformação. E essa ponte pode ser ativada por um simples gesto. Quando você deixa o seu like, não é apenas um clique. É uma frequência que diz ao YouTube: esse conteúdo é relevante. E quando o YouTube entende isso, ele passa a entregar esse vídeo para mais pessoas, para mais mentes, para mais corações que precisam dessa mensagem. Então pergunte a si mesmo neste instante: quantas vidas você pode transformar hoje com um simples gesto? Quantas pessoas você pode ajudar a lembrar do poder que dorme dentro delas, apenas ajudando esta mensagem a chegar mais longe? Então deixe o seu like, mas faça isso conscientemente, sentindo que você está enviando energia para que mais pessoas possam despertar. E se algo neste vídeo expandiu a sua mente, se uma frase, um insight ou uma revelação acendeu algo dentro de você, escreva nos comentários, mas não pare por aqui. Este vídeo é uma semente, e cada vez que você o reassiste, algo novo se revela. A compreensão se aprofunda. A energia se reativa. O campo responde de maneira diferente porque você já é outro. Reassista. E depois explore os outros vídeos do canal, porque todos estão conectados como partes de uma mesma mensagem universal. Cada vídeo é um elo, e juntos formam a vibração completa da transformação. Você é mais do que espectador. Você é um participante da expansão e conexão de mais pessoas. Deixe o seu gostei, comente, se inscreva e compartilhe. E lembre-se, o universo observa cada vibração. Quando você ajuda a luz a se espalhar, o campo reconhece e devolve em dobro. O despertar é coletivo, e ele começa exatamente por você. Muito obrigado por nos assistir. Obrigado pelo seu like e por sua inscrição. E nos vemos nos demais vídeos do canal.